Boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Quarta-feira, 3 de março de 2021, no meio da pandemia, hoje com destaque para as notícias do lockdown e da vacina em Brasília, no Distrito Federal, e em Pernambuco, onde a gente vai falar com os companheiros Renan Arruda e Vitor Assis. Daqui a pouquinho, antes, por favor, se você está nos assistindo, dê aquela curtida e compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, só clicar no botão aí embaixo, você fica por dentro da nossa programação, fica ligado em todo o conteúdo que a Causa Operária tem a oferecer, porque estamos 24 horas no ar, muitas horas ao vivo, com programação selecionada para você todos os dias, 7 dias por semana. Bem, como eu falei, vacinas e lockdown, dois temas interligados, porque a ordem é esperar trancado em casa enquanto a vacina chega, e a vacina não está chegando. Nós vamos falar disso daí. Mas antes, tem um tema recorrente aqui no nosso programa, sempre que a gente fala de Brasília, nós falamos da privatização da Companhia Energética de Brasília, a SEB, e que agora diz aqui o presidente da companhia, Edson Garcia, que a privatização não vai ocasionar demissão em massa, né? Que é aquela notícia assim para você dar risada, porque por que outro motivo teriam privatizado a SEB, se não, né, sempre aquele pretexto de sanear as contas para colocar a casa em ordem, transformar a empresa, né, de ônus para o Estado em lucro para um punhado. Bem, não vai ser demissão em massa, então vai ser PDV em massa, demissões voluntárias. É isso aí, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vitor. Na verdade, o que acontece é assim, a SEB já vem num processo de enxugamento já de vários anos. Essa questão da privatização já tem 2 anos aí, pelo menos, que está em andamento. E nesses 2 anos aí eles demitiram muitos trabalhadores. Mas isso aí é só o início, né? Eu vou ler aqui, aproveitar que você começou por esse aspecto da discussão, o que diz o próprio presidente da SEB, né? Ele fala o seguinte: nós fizemos um plano e deixamos a SEB bem enxuta. A SEB possui empregados extremamente qualificados. A Neoenergia, a empresa que comprou, né, informou que o empregado que quiser trabalhar e se dedicar à companhia será muito valorizado e bem-vindo. Mas aquele que quer ganhar seu salário e não quiser trabalhar vai ter dificuldade. Quer dizer, trabalhadores são vagabundos, né? É a primeira conclusão. Você vai lá para. Na verdade, é a campanha que eles fazem aí, em geral, né, contra as empresas estatais, né, que é um cabide de emprego. Né? Então, isso é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, sem dúvida nenhuma, eles vão continuar as demissões, não apenas as demissões, mas vão utilizar isso aí, esse processo todo, para poder enxugar a folha também através da diminuição dos salários, né, a partir da terceirização, né? Você demite trabalhadores, contrata por fora. Isso é a política geral que tem sido feita no país e, obviamente, nas empresas privatizadas estão aí na linha de frente disso. Né? Quer dizer, você acentuar, por um lado, a terceirização, né? E, por outro lado, você demitir aqueles trabalhadores que têm salários maiores e etc. e tal. Né? Quer dizer, enquanto isso, obviamente, por exemplo, nessa mesma matéria aí que você citou, a SEB, né, já está entregando, obviamente, a empresa com vários investimentos, inclusive, tá certo? Vai entregar, está entregando, está negociando o próprio reajuste de tarifas, né, para entregar já com um novo patamar a empresa para essa neoenergia que comprou, né? Já entregar com novos preços de tarifas, etc. e tal, para garantir, obviamente, que porque tudo é feito com uma grande maracutaia, né? Não tem, né? Na verdade, não se trata nem de uma venda, é de uma doação. Uma empresa como essa, se bobear aí 1 ano, 2 anos, paga o que teria investido na empresa, né? Então, o próprio Estado está criando as condições para que isso seja efetivado, né? Sem precisar com que a Neoenergia imponha ela mesma
vai negociar o novo valor das tarifas de energia elétrica. Eu queria só, desculpa, Rafael, eu queria só complementar com uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, né? Durante todo esse processo, né, desde antes do próprio leilão, o que nós vimos aqui em Brasília foi sistematicamente o sindicato da categoria, a própria CUT, é, evitando de mobilizar os trabalhadores. Né? Quer dizer, a empresa prestes a ser privatizada e sempre com aquela política, não, vamos aqui pressionar a Câmara Distrital, vamos pressionar o Ministério Público, vamos pressionar A, B ou C, entrar com ação na Justiça e fazer isso e aquilo. No decorrer desse processo, por umas 2 ou 3 vezes, a privatização chegou a ser barrada, entre aspas, pelo judiciário, né? E aí era aquele festival de congratulações nas redes sociais, vitória, 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 barramos a privatização e a gente vê aí a consequência aí final de toda essa política aí de capitulação, né, de não efetivamente não lutar, né, para evitar não simplesmente o desemprego, a perda de trabalho, né, o sucateamento que com relação ao trabalho que implicam as privatizações, mas mesmo a defesa do patrimônio do Estado, né? Porque, na verdade, é o que a gente está assistindo aí no país todinho aí. Nós vimos recentemente no Amapá uma condição dessa que as empresas vêm aí para poder, né, num curto espaço de tempo, simplesmente fazer um limpa, né? E depois exigir que o próprio governo, né, garanta que a energia seja como é que se diz? Seja disponibilizada para a população, como a gente viu lá no caso do Amapá, né? Tá certo. Bom, vamos passar para Pernambuco, vamos ver a situação, porque o destaque da nossa edição aqui para o colapso da saúde é um dos principais pontos e a coisa está pegando fogo no Nordeste. A notícia, vou começar aqui pela situação, né, passando aqui por alguns temas que a gente não, em geral, acaba não dando tanto destaque. Mas o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, as informações aqui do colapso da saúde. Companheiro Vitor, boa tarde. Como é que está a situação aí no Rio Grande do Norte? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, companheiro Renan. Boa tarde a todos que nos acompanham na Casa Operária TV. Situação no Rio Grande do Norte, né, que já apareceu algumas vezes aqui, que inclusive levou o governo do PT a entrar em choque em alguns momentos com a burguesia potiguar. Ela é muito complicada, né? E essa semana nós nos deparamos com a notícia de que o Rio Grande do Norte tem 56 pacientes na fila para UTI de coronavírus, sendo que só tem 5 leitos disponíveis. Ou seja, aí uma superlotação confessada pela própria imprensa burguesa, pelo próprio Estado. Há todo um esforço, né, como em todo o Brasil, para esconder a situação, mas o dado aqui mostra claramente que o sistema já entrou em colapso. Né? Não tem vaga para todo mundo. Vai lembrar que o Brasil atingiu mais um recorde de mortes diárias, né, de média móvel. Mais de 1.700 pessoas morreram em menos de 24 horas. A situação, por exemplo, em Santa Catarina, né, que não é um dos estados mais atingidos, já chegou ao ponto de o estado ter que transferir pacientes para outro estado, no caso para o Espírito Santo. A situação é muito dramática e o Rio Grande do Norte, o Nordeste de conjunto, não fica de fora. Muito pelo contrário, é uma região pobre, uma região com muitas dificuldades, e que, no que depender dos governadores, da direita, dos golpistas, a situação vai se agravar ainda mais. E já para a gente dar uma pincelada na situação do Pernambuco, aí a suspensão de cirurgias decretadas pelo governo do estado. Como é que fica isso? É por falta de vagas nos hospitais? Que tipo de cirurgia que a população vai deixar de fazer? Talvez isso daí implique no não só, né, nas mortes pela Covid, mas por outros casos aí, por outras causas, né? O que acontece aí com essa suspensão, Vitor?
Isso aqui é mais uma confissão do Estado da sua incompetência total diante da crise sanitária, né? Da crise econômica também. Segundo a imprensa burguesa, o motivo seria a alta ocupação de leitos, pela Covid-19, naturalmente, e as cirurgias suspensas serão as cirurgias chamadas eletivas, que são as cirurgias não emergenciais. E aí a gente também teria que ver exatamente qual que é o critério para dizer que uma cirurgia não é emergencial, não é fundamental, né? Certamente o Estado aqui não está falando simplesmente de uma cirurgia plástica, de uma mudança estética, mas, por exemplo, uma pessoa que quebrar uma perna, né, e não depende diretamente disso aí para sobreviver, ela certamente também não vai conseguir fazer uma cirurgia, porque vai ser colocado que não é emergencial. É mais uma demonstração de colapso, de uma situação muito crítica, e mostra a falha total da política dos golpistas. Há um mês e pouco, né, principalmente o João Dória, mas todos os governadores estavam aí dizendo que tinham encontrado a salvação para o coronavírus, que era a vacina, que eles iriam vacinar a população e tal. Como a gente vai ver, não estão vacinando ninguém, a quantidade de vacinas é muito, muito, muito pouco. Mesmo assim, diante do avanço da pandemia, das mutações, a gente teria que colocar em questão se as vacinas elas são efetivamente suficientes. Tivemos um problema de conexão aqui com o companheiro Vitor. Então, deixa eu aproveitar, enquanto ele retoma aqui o contato com a gente, convidar você a conhecer, se você ainda não conhece, o nosso jornal diário na internet, causaoperária.org.br, o Diário Causa Operária, com a notícia, a análise, a polêmica, a denúncia, todos os dias, várias vezes ao dia, com atualizações de hora em hora, com os principais temas em cima dos acontecimentos. Então, o nosso jornal, que está no ar desde 2003, está disponível aí em causaoperaria.org.br. Visite, conheça, acompanhe o noticiário do PCO. Bom, o companheiro Vitor ainda não voltou, então eu passo a palavra já para o companheiro Renan, para a gente tratar de mais um aspecto, né, do colapso com a pandemia. Porque está se colocando uma vez mais, né, a novela da volta às aulas, né? E dessa vez o Ministério Público entrou na Justiça, no DF, né, para obter aí, para forçar, né, a volta às aulas presenciais. As medidas do Simpro, os professores, né, os sindicalistas da categoria estão protestando, estão criticando a medida, mas é mais um episódio na longa batalha, que já se arrasta praticamente um ano, de volta sobre a questão da volta às aulas. Né? Um conflito aí, nós já vimos a imprensa anunciar, né, os determinados órgãos do governo reivindicarem, os sindicatos protestarem em torno da questão da volta às aulas, praticamente todas as semanas aí, pelo menos nos últimos 6 meses, nessa queda de braço. Nesse novo episódio em Brasília, o que acontece, Renan? Um detalhe, Rafael, no que você falou aí é o seguinte, né? Esse problema da volta às aulas aqui, né, o que o Ministério Público tem se envolvido, advogados, etc. e tal, aí entrado com recursos e tudo mais, tem a ver, em primeiro lugar, com a questão do funcionamento da rede particular. Então, como a rede particular voltou aí a funcionar desde o ano passado, né? Nesse momento do lockdown que está aqui em Brasília, eles estão com aulas suspensas, mas enfim, voltou a funcionar. Então, existe uma pressão para que isso seja estendido para a rede particular, né? As escolas particulares aí querem, obviamente, garantir o seu lucro. Então, pouco importa. Vamos supor, vamos dar de barato que eles, a rede particular, com todos os seus recursos, teriam condição de garantir, vamos dizer assim, um retorno seguro, que não é verdade isso. Mas vamos supor, a mesma realidade não tem na rede particular. Isso aí é óbvio, da rede pública. Isso aí é óbvio, é por demais transparente. Então, na verdade, o que é? É uma pressão por conta
da própria condição deles terem o lucro deles, né? Acho que isso é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto diz respeito ao seguinte: essa é a política do governador daqui do DF também, né? Ele só não voltou às aulas ainda, estava previsto para voltar agora dia 9 e ele não está descartando, né? É, vai ser de acordo com a evolução da pandemia aqui, porque a situação aqui em Brasília está totalmente fora do controle, entendeu? Na verdade, não é que ele não queira que volte, é porque ele está com medo, sabe, disso provocar uma situação de colapso que já existe, mas numa dimensão tão assustadora que inviabilize o funcionamento do Estado, do caso da unidade da federação, coisas do tipo, né? Porque não é falta de vontade dele, não. A gente vê pela própria farsa que foi esse lockdown aí, que está sendo esse lockdown que está em curso aqui agora, né? Então, essas condições, na verdade, isso é tipo uma jogada para poder, vamos dizer assim, dividir as responsabilidades. Um ataca de um lado, outro de outro, mas no final das contas, né, todo o governo, as instituições aí estão trabalhando nesse sentido, né? E ainda sobre esse problema das medidas, né, que as instituições, os órgãos do governo estão adotando, passando diretamente para a administração, né, das pessoas, porque estão levantando aqui o problema do lockdown. Mais um estado, Ibanez é mais um dos responsáveis aí em escala nacional por impor uma política repressiva à população. Eles não conseguiram mandar todo mundo de volta para dentro das escolas, né? Muito complicado, muita resistência a fazer isso daí. Agora, como é que está a questão do lockdown no Distrito Federal? Eles vão conseguir botar o pessoal para dentro de casa ou é só para inglês ver? Na verdade, o Ibanez está montando aqui meio que um circo, né? Salvo a questão das escolas aí, efetivamente, academias, ele abriu para tudo, né? Então tá tudo funcionando aqui. Igrejas, quer dizer, a igreja é essencial, você tem que, né? Você não pode nem rezar de casa, você tem que rezar no templo, né? Não tem, não tem nada, assim, tudo se transformou em serviço essencial no Brasil, no Distrito Federal, né? É uma, bom, sem contar, obviamente, aí tem alguns setores aí da economia, né? Por exemplo, ambulantes, né? Ou comerciantes aí de shopping centers, né, coisas do tipo que estão aí, como é que se diz? Foram prejudicados, mas na verdade a grande massa de prejudicados são os próprios ambulantes, né? Porque esses aí não podem vender, pegar o seu carrinho aí na rua e vender, né? Quer dizer, essa e no mais assim a coisa está funcionando, os restaurantes funcionam parcialmente, mas funciona. Quer dizer, não existe um lockdown de fato. Na verdade, esse problema do lockdown aí está ligado a assim, uma política para meio que assim, para encobrir a absoluta incapacidade do Estado de dar uma perspectiva diante da pandemia, né? É impressionante o que está acontecendo aí, né? Eu estava esse problema aí, por exemplo, o Ibanez soltou aí uma uma informação, né, que está aí na imprensa de hoje, dando conta que a partir de abril ele vai começar a vacinar toda a população. Quer dizer, é até uma coisa assim de piada, porque nós temos aí já 45 dias, segundo dados oficiais, teriam sido vacinados com a primeira dose, com a quase totalidade, cerca de 4% da população. Se a gente mantiver essa média aí, nós vamos levar eu fiz uma continha assim rápida, daria por volta de 1.012 dias para que 90% da população do DF fosse vacinada, né? Quer dizer, não existe. Então, qual é a grande preocupação que está colocada desse problema do lockdown aí? É o problema de ver se eles contêm, sei lá, com toda a farsa que é o negócio, mas se minimamente minora o problema das UTIs, né? Porque esse que é o grande gargalo que está aí, né? Que é interessante esse negócio, você vê assim, o Ibanez, que é todo, para você ver como é uma política, que você casa incompetência
com falcatrua, com todo tipo de negociata, você vê o seguinte: o ibanês, na primeira, vamos dizer assim, vamos chamar de primeira fase do coronavírus, ele abriu, sei lá, cerca de 50 leitos aqui, 150 leitos aqui com um hospital de campanhas. Agora, tudo isso foi fechado. Agora ele está reabrindo os leitos e está prometendo, inclusive, novos hospitais de campanha. Quer dizer, você desmontou toda a estrutura, só no do Mané Garrincha aqui, segundo informações oficiais, foram gastos aí 80 milhões de reais. E tudo foi desativado. Agora eles estão criando duas novas estruturas e abrindo novos leitos quando você já tinha uma estrutura pronta. Né? Quer dizer, é um misto das duas coisas, porque era óbvio, você não precisava ser nenhum estudioso do assunto para saber, e só bastava você olhar para outros locais do mundo para ver como é que estava a evolução da doença, para saber que no Brasil, por mais que em algum momento tenha havido algum recuo na pandemia, seria fatal que ela se apresentasse novamente. Né? Quer dizer, ainda mais a gente considerando o Brasil como é, né? Então, assim, você vê o seguinte, que é todo um negócio de grande armação que tem aí por trás dessa. É um misto de tudo isso aí, né? Nessa, nessa que você fez, 3 anos, né, praticamente, para vacinar todo 90% da população, a gente ia falar com o companheiro Vitor, que ainda não retornou aqui para o nosso programa, que também tem um cálculo aqui de mais 200 semanas para vacinar a população em Pernambuco. Né? Chegaram aí 102 mil doses anunciadas lá em Pernambuco e nesse é o mesmo ritmo, né? 200 semanas, se a gente também fizer aquela continha, né? Considerando que eles iriam vacinar realmente todo mundo, né? Regularmente, você teria aí quase 4 anos, né? Para vacinar Pernambuco inteiro. E agora, como você estava mencionando, né? O governo do DF faz a propaganda, né? Olha só, agora as pessoas com 75 anos de idade vão poder se vacinar, né? Com essa vacinação que é feita, né? Na base da injeção, mas a propaganda dá a entender mesmo que é na base da gotinha, né? Porque chegaram aí 26.200 doses, então a vacina a conta gotas no DF, né? Como é que fica? Para quem está com 75 anos, tá liberada a vacina. Quem está aí, sei lá, na casa dos 50 vai ter que esperar mais uns 25 anos para se vacinar? Vai ter que chegar nos 75 também, Renan? Não, e eu diria até mais, Rafael, assim, o ponto, né? Primeiro é isso, né? 75 anos, se a gente for pegar assim, fazer uma pirâmide da idade no Brasil aí, a gente vai ver que a população, que veja, não começou ainda de 75 anos, estava para cima, né? Que isso aí é a pontinha da pirâmide, né? Bem aquela coisinha mínima, né? O grosso, a esmagadora maioria da população está fora disso aí, né? Então, isso é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, a gente verifica também que aí envolve inclusive não, porque na base disso aí está a própria questão da gravidade social do quadro. A gente viu nesses últimos dias aí que tem toda uma campanha junto ao governo para liberar vacina para os laboratórios, né, para vender em particular isso aí, ou seja, cobrar para poder atender aí os ricos, a classe média, mas você vê o seguinte, e deixar o pobre aí numa situação de, né, que você pega esse agravamento da situação quando você vê, não simplesmente do Distrito Federal, né, que já é gravíssima a situação, mas você inclui no Distrito Federal a região do entorno. A gente está assistindo aí agora, né, uma troca de gentilezas aí, entre os governadores do Goiás, o Ronaldo Caiado, latifundiário mó da UDR, né, assassino de trabalhadores sem terra, né, e o governador ibanês aqui do DF por conta do problema do entorno. Né? A região do entorno aqui em Brasília, a gente tem falado isso aqui sistematicamente, mas apenas para, né, retomar aqui, né? É uma região que circunda o Distrito Federal e que a população depende, em sua esmagadora maioria, economicamente da própria economia do Distrito Federal. Né? Então, por exemplo,
42% da população trabalha no Distrito Federal, né, da população economicamente ativa dessas regiões, né? Isso significa que você for considerar famílias ou o emprego indireto que é gerado lá naquelas cidades por conta dos salários recebidos aqui no Distrito Federal, você vai ver que, sei lá, 80%, 90% gira em torno da economia do DF, né? E o que acontece? Tradicionalmente, né, obviamente que lá a população, a média, para você ter uma ideia, a média de recursos, a média salarial não. Se a gente for dividir o bolo, né, da renda do DF, ela está em 4.000 e por volta de R$ 4.500. Nessa região do entorno, ela cai para R$ 1.500, né, o que mostra, né, no caso aí, a pirâmide social, né? E esse pessoal, obviamente, depende da saúde do DF, né? Isso aí sempre é histórico, não é da agora, né? A briga consiste justamente aí, porque, obviamente, o Goiás não está fazendo nada e nem o DF está fazendo nada, né? Então, fica aquele empurra-empurra, o Ibanez ameaça fechar a fronteira aqui do DF para esses, para essa população, alegando que 25% dos leitos ocupados aqui são de moradores dessas regiões e tudo mais, né? Então, quer dizer, o Caiado responde de lá, chama o Ibanez de corrupto, o Ibanez chama o Caiado de doido, e por aí vai a população que está à mercê de toda essa situação, né? Não tem, na verdade, isso aqui, essa briga, eu acho que é interessante nela, é porque mostra a absoluta decomposição, né? Veja, e Ronaldo Caiado e o Ibanez, eles fizeram campanha juntos, na região do entorno, entendeu? Eles não são inimigos políticos, eles são grandes amigos. Mas, obviamente, na hora do salve-se quem puder, né? A culpa é do vizinho, né? Falou, não, vai lá, a culpa é sua. E fica nesse. O que mostra, assim, a degradação do país mesmo. É uma situação, assim, de. Se a gente tiver um caso aí, como nós, por exemplo, a gente pegou aí o número de mortos no dia de ontem, aqui no DF subiu para 22. No país já está se aproximando de 2.000 mortes já. Quer dizer, é uma situação que logo, logo nós vamos ter 3.000 mortes diárias. Numa infraestrutura dessa que a gente está aí, é que nem o Vitor estava citando lá o caso de Natal. O que nós vamos ter? Os médicos vão começar a dizer, você morre e você vive. Vão começar a decretar quem que vai ter algum tipo de ajuda e quem não vai ter. É a situação de Manaus, na verdade, né? Então, é uma situação assim muito, muito grave. Né? Muito grave mesmo. E não tem política, né? Não tem política, o lockdown é uma farsa. Primeiro que não resolve, né? Você tem que ter uma política de fato que você dê conta da situação. Em primeiro lugar, a vacina. Tem que ter uma política emergencial, você tem que quebrar patente, sei lá. Tem várias coisas que poderiam ser feitas aí, né, no sentido de uma infraestrutura do Estado para minorar a situação de conjunto. Né? Não é você promovendo o lockdown que você vai resolver essa situação. Né? Então, é esse o quadro geral. Né? Agora, você acha que a política, então, como anunciou aqui o Ibanez, né, 200 novos leitos de UTI em uma semana, isso daí, aparentemente, é só mais uma promessa vazia. Né? É engraçado ver, queria um último comentário seu, porque o nosso tempo já está caminhando para o final do programa. É engraçado ver como nessa pandemia, nesse um ano de pandemia, a gente vê aquele fenômeno do eterno retorno, né, nietzscheano aí, às mesmas questões. Todas as semanas é a promessa de mais vagas, né, seja no começo da pandemia, mais vagas em geral nos hospitais, mais respiradores, agora estoura a crise da UTI, o Brasil, né, virou Manaus, e então agora mais UTIs. A mesma coisa, reabertura das escolas. Não, nós vamos dar toda a segurança, reabre, abre, não abre, abre, não abre. Agora a vacina também se repetindo. Né?
Você acha que no Distrito Federal a população pode contar aí com essas 200 novas vagas, mais 100 mil vacinas e segurança para colocar as suas crianças na escola? Quer dizer, a promessa aí, tá, o quão distante está a promessa do Ibanez em relação à realidade? Rafael, para você ter uma ideia, nós tivemos um hospital de campanha aqui que foi fechado sem abrir. Parece uma coisa meio absurda, né? Mas o hospital não funcionou em nenhum momento e foi desativado. Teria sido incorporado pela unidade de saúde que já existia na região. Mas é uma coisa assim, ou seja, é um pouco demonstra isso aí, né? É tudo assim, você tem, como você colocou, tem que criar vamos criar uma expectativa de dizer que o dia de amanhã vai ser melhor, porque para hoje a gente não tem nada para dizer. Então, vamos empurrar para frente, vamos dizer que vai vir, vamos procurar colocar a culpa no outro, né? E vamos tocando para frente, porque é, né, aqui, obviamente, é um misto, obviamente, de falta de vontade política com uma incompetência assim, sem limites, né? É uma prova da absoluta falência do capitalismo, né? Não é isso aí a gente vai ver, obviamente, não é um problema só do Brasil, né? Você pega os Estados Unidos também, né, o maior país do mundo, você vê uma situação desse tipo, né? Mas, na verdade, é isso, não tem. E uma coisa que é interessante, assim, só para. Que é o seguinte: tem muita gente que está sendo vacinada, não tem. Por exemplo, eu vi uma notícia aqui, o seguinte: tem essa vacina da Pfizer, se não me engano, chama assim, essa me fugiu aqui, me fugiu aqui o nome dela exatamente. Mas que ela tem um prazo de 3 meses entre a primeira e a segunda aplicação. Qual que está sendo a política do governo, dos governos todos? Falou, não, não vamos guardar a segunda dose, vamos aplicar a primeira. Daqui 3 meses é outra conversa. O problema que está acontecendo, obviamente, já é um risco para quem tomou a primeira dose, mas não é só esse problema. Tem muita gente que está se contaminando e está morrendo depois de ter tomado a primeira dose da Coronavac, por exemplo. Isso aí não está aparecendo. Ou seja, não causa nenhum tipo, ou pelo menos se tem algum tipo, se avança alguma coisa na proteção, está sendo mínima, não dá confiança para ninguém, né? Porque são vários os casos que estão saindo aí de pessoas que já se vacinaram e, né, não estão resistindo ao vírus, né? Quer dizer, é uma situação absolutamente sem controle, né? Essa é a grande verdade aí do quadro do país, né? Tá certo. Bem, você que está acompanhando a gente, fica ligado na programação da Causa Operária TV. Agradeço aí o companheiro Vitor, o companheiro pelas notícias, o comentário e a análise. Você fique ligado então, tem muito mais ao vivo na Causa Operária TV e o Panorama Brasil volta ao ar nessa quinta-feira a partir do meio-dia e 15. Até lá.